aqui é a Hope, sejam bem-vindos ao canal, novamente com um vídeo de construção, depois de sei lá quantos milênios que eu não posto nada, mas eu tô de volta. Essa aqui é uma speed build de uma casinha bem simples que eu fiz lá pro meu save file que eu tô construindo. Se você quiser ver um pouco melhor sobre o meu save file, é só passar no meu canal, que tem eu reformando algumas famílias e grupos, e já tem também a reforma da casa de BFF, até então acho que eu só postei essa. Enfim, é porque eu vou continuando fazendo um monte de coisa, gravo, mas aí depois eu edito, às vezes eu posto, às vezes eu não posto, enfim. Eu comecei a construir essa casa já faz uns meses, até hoje não tinha postado, eu terminei ela agora há pouco, no caso. Eu terminei ela hoje, dia 28, e eu não sei quando esse vídeo vai sair, mas enfim. Essa casa eu fiz lá em Sulane, é aquela casinha que fica no cantinho. Deixa eu ver aqui rapidão, tô com o jogo aberto, deixa eu ver qual que é o nome da região que fica essa casinha. Mas enfim, eu tava a fim de construir uma coisa, aí eu falei, nossa, eu comecei a pegar ideia no Pinterest, aí eu vi umas casinhas pra Iana, eu ia falar pra Ista, e eu falei, cara, vou construir uma coisa em Sulane. Aí é aquela casinha que fica lá na região da cidade Orhanali, não sei falar. Enfim, a casinha que fica lá na partezinha verde e tal. Aí eu destruí ela, como não morava ninguém, era só uma casa vazia, aleatória, eu decidi refazer ela do zero e tudo mais. Então eu destruí, comecei a construir parte por parte, demorei pra poder decidir o que eu queria de verdade, mas eu tinha em mente que eu queria uma casa que fosse pra 2 pessoas apenas. E eu queria que a escada fosse por fora. Eu coloquei isso na minha cabeça porque eu falei, cara, vai ficar muito maneiro uma escada por fora. Na minha cabeça tem que ser a escada por fora. Então eu comecei a montar isso, queria colocar bastante mato também, tudo mais. E, enfim, enquanto construía a casa, eu fui pensando em quem seria os moradores da casa. Então eu já montei mais ou menos na minha cabeça quais sinos que eu vou fazer pra morar nessa casinha aí. Vai ser uma mulher idosa e a neta dela, que é adolescente, jovem adulto, tô decidindo isso ainda. Ele tá estudando, enfim, vai ser mais ou menos isso. Tanto que, quando vocês forem ver, quando chegar na parte do quarto, vocês vão ver que eu me empolguei, assim como eu sempre me empolgo, porque quarto é uma das coisas que eu mais gosto de construir. Quarto, banheiro e cozinha, a maior parte das coisas, mas enfim. Eu não gosto muito de construir sala, por exemplo. Eu acho sala muito chato de construir, sei lá, tem que ficar preenchendo espaço, um espaço que não dá pra preencher com muita coisa. Mas enfim. Eu comecei pela parte de fora. Eu fiquei em dúvida na cor que ia usar, mas no final decidi usar mais ou menos esse azul com esses negócios de madeira, assim, basicamente, porque eu me baseei nas casas ao redor que tem por aí. Também peguei umas ideias do Pinterest, pesquisei casinha ao redor de praia, essas casinhas meio... Eu, inicialmente, eu ia fazer baseado na casa de Teen Beach Movie, que é o filme da Disney, ou então baseado na casinha que tem numa série. Eu esqueci o nome da série, uma série muito boa da Disney também, que eu assisti quando era mais nova. Eu esqueci o nome da série, mas era de uma garota aí que, na adolescência, dava tudo errado na vida dela. Eu esqueci o nome da série. Quando eu achar, eu coloco aí, mas enfim. Eu queria me basear um pouco, então eu peguei umas inspirações por causa da estrutura de casa, mas a maior parte da decoração... A maior parte não, a decoração em si, eu que fui no que minha cabeça falava pra mim ir. O banheiro, eu gostei muito de como ficou o banheiro. Eu achei o banheiro bem aconchegante e tudo mais. E eu queria colocar um box ali, eu queria um chuveiro mesmo, não queria que fosse banheira. Aí eu tive que acabar fazendo mesmo um box, aí eu fiquei em dúvida ali, fiz uma parte do box separado. Fiz um hallzinho de entrada, porque senão ficaria meio estranha aquela parte ali. Aí eu fiz uma salinha simples, uma televisãozinha pequena, nada muito grande e tudo mais. Uma cozinha aberta. Aí do lado de fora eu enchi de mato, porque se não tiver mato na construção, não é uma construção minha. Eu sempre coloco mato em tudo que é lugar possível. É... Lá em cima, no andar de cima, eu fiz o quarto pra idosa, pra mulher e tudo mais, pra avó. Tô pensando ainda como é que ela vai ser, o nome dela, enfim, nem comecei a criar o sim, talvez eu crie hoje, mais tarde, não sei. E o quarto pra adolescente, jovem adulta, não sei dizer, vou decidir ainda. E fiz uma salinha da bagunça, sobrou um espaço, eu ia fazer um escritório, eu tava em dúvida, eu comecei a fazer uma coisa, aí eu perdi a gravação porque faltou luz, então eu perdi a gravação e perdi... Eita! E perdi também a construção do negócio. Aí, beleza, fui construir de novo, vai acontecer a mesma coisa de novo. A luz tá caindo aqui em casa toda hora, pelo amor de Deus. Aí eu falei, putz, desisto.
Aí eu fui terminar de construir essa partezinha hoje e eu tinha acabado de baixar muito conteúdo personalizado novo. Muita palavra muito forte, mas assim, baixei uns conteúdo personalizado novo pro meu The Sims. Eu falei, cara, eu quero usar eles. Aí eu fui ver os conteúdos personalizados, eu comecei a tirar dali um monte de caixa. Falei, vou fazer um quarto da bagunça, sabe? Aquela salinha onde você guarda suas tralhas, onde você guarda. Decoração de Natal, um monte de caixa, coisa antiga. Enfim, foi baseando nisso, eu construí aquilo ali. Eu adoro fazer um lugarzinho da bagunça. Normalmente eu faço na garagem, ou então eu faço um sótão nas casas. Mas aí nesse eu fiz um quartinho especial pra isso e tal. E coloquei até um ferro de passar, porque aqui em casa, por exemplo, a gente tem uma sala que é uma salinha meio da bagunça, que é onde fica o ferro de passar roupa, aí tem um monte de coisa espalhada numa mesa. Era pra ser o escritório do meu pai, só que aí ele tá ficando no quarto dele, aí virou uma salinha da bagunça, enfim. Mas voltando à construção aqui, no banheiro eu fiz um box separado, como vocês podem ver e tudo mais. Aí depois eu fiquei em dúvida do tapete, porque pra mim tapete é uma coisa que importa, porque pra você não sair molhando tudo. Aí eu fiquei em dúvida realmente de qual tapete usar. Aí eu fui vendo a porta, porque não tinha uma. Eu queria muito usar a porta do pacote de Solane e. Só que eu não tava encaixando, eu fiquei em dúvida. No final eu consegui utilizar do que eu queria. É, a entrada do hallzinho de entrada pra sala, eu queria colocar aquela entrada maior do Solane, só que era muito grande, então tive que usar uma aberturazinha de outro pacote. Eu acho que eu usei do negócio lá dos pets e tudo mais. Enfim, acho que uma das minhas partes favoritas do banheiro foi decorar cada mínimo detalhe, colocar cada coisinha em cima. Tipo assim, é chato, entre aspas, mas eu gosto muito de fazer isso que eu tô fazendo aí agora, que é colocar cada coisinha em cima da mesinha, de detalhar. Enfim, eu adoro fazer isso. Eu realmente sou apaixonada por essa parte e tudo mais. E a parte de colocar planta. Eu adoro colocar planta em tudo que é lugar. Eita, cadeira dura, pelo amor de Deus. Enfim, eu adoro enfiar planta em tudo que é lugar e um monte de coisa. Coloquei a maquinazinha de lavar, só a máquina de lavar, não coloquei secadora, porque eu falei, não, vou colocar varal de roupa. Então, coloquei um varal de roupa atrás da casa e tudo mais. Bem simples, assim, uma coisa que ao mesmo tempo que é funcional pra quem quiser jogar com uma família aí, ou com a família que eu vou criar pra ir, posso jogar. Mas também é uma coisa que fica assim, bonitinha, sabe? Não tem muito o que colocar ali. Enfim. No house de entrada eu fui cheirando, enfiando um monte de coisa do pacote, colocando umas coisinhas bem decorativas, tudo de madeira e tudo mais. Eu gosto de usar o pacote de cada região, saca? Então, tipo assim, se eu tô construindo o Solane, eu vou usar muitos itens do Vida na Ilha. É Vida na Ilha? É um negócio assim, acho que é Vida na Ilha o pacote. Esqueci o nome. Mas enfim, eu vou tentar usar o desse pacote pra poder usar bastante itens que eu não uso com frequência. Então, eu tento sempre usar. Por exemplo, se eu for construir uma coisa lá no Monte Comoreb, eu vou usar muito o pacote Diversão na Neve. Não que esse já não use muito. Eu realmente uso bastante coisa do Monte Comoreb, se eu não me engano, lá do Diversão na Neve. Eu acho que os pacotes que eu mais uso pra construir é o. Calma, deixa eu abrir aqui pra poder ter certeza. Eu sei que eu uso muito aquele que é compacta, casa compacta. Eu uso muito casa compacta pra construir, porque eu acho que tem as melhores coisas e tudo mais. Eu realmente gosto muito do casa compacta. É casa compacta o nome? Calma, deixa eu ver aqui nos meus construções. Decoração dos sonhos. Casa compacta também, é o outro, se eu não me engano. Mas enfim, decoração dos sonhos, eu uso muito as decorações disso e tudo mais. Porque são umas coisas simples, bonitas e que dá pra você ir juntando. Enfim, é uma coisa que você consegue colocar em qualquer lugar, beleza? Eu uso muito esse, isso eu tenho certeza que eu uso. Deixa eu ver o que mais que eu uso. Eu tenho usado muito os kits, tipo assim, muita gente, falou dos kits e tudo mais, mas eu sou uma pessoa que usa muito os kits, tipo assim, muito mesmo. Principalmente o kit de bazar em casa e o kit estufa botânica, decoração botânica, são acho que meus favoritos de kits, eu realmente gosto muito deles dois. E eu uso pra caraca, porque eu sou uma pessoa que enche de planta e enche de tralha. Eu gosto de decorar cada mínimo detalhe das coisinhas com um monte de detalhezinho, um copo, um prato, uma foto, eu realmente adoro. Inclusive, depois que eu criar o sim pra essa casa, eu vou tirar uma foto dos sims pra poder espalhar pra parede da casa, porque pra mim a foto do sim que mora ali dá um ar pra aquele lugar, sabe? Dá um negócio de tem gente que mora aqui, sabe? Aí eu gosto disso e tudo mais. A verdade atualmente tá aparecendo aí na tela a decoração da cozinha e, cara,
Eu amo usar esse pote de margarina. Eu amo. Tipo assim, eu amo usar o pote de margarina em todas as construções que eu faço de casa. Toda a cozinha minha que eu construo The Sims tem um pote de margarina. É tipo assim, uma coisa virou definitiva. Desde que eu baixei esse packzinho de itens brasileiros, eu sempre coloco margarina em todos os lugares. É ponto, sacou? Virou uma coisa minha, virou uma marca minha. E eu, quando eu não coloco o pote de margarina, eu costumo colocar também essa jarra de suco em formato de abacaxi, que inclusive minha avó tem uma em casa, tipo assim, muito antiga. E, eu também uso bastante a cuscuzeira, poder dar um negócio. Eu gosto muito de usar a cuscuzeira que veio. E o copinho de café, que inclusive, quando você vai pro modo gameplay, fica saindo fumaça quentinha da cuscuzeira e do pote de café. Eu acho isso muito maneiro. Enfim, deixa eu ver o que mais estava falando. Dos pacotes que eu uso, verdade. Vamos analisar aqui os pacotes que eu uso normalmente. Eu sei que eu uso muito esse. Eu costumo utilizar o chefe em casa, bastante na cozinha. Eu gosto de usar negocinho de detalhe. Esse potezinho com molho eu gosto realmente de usar bastante. Uma coisa que eu acabo colocando na maioria das minhas casas é painel solar. Inclusive, eu acho que eu vou voltar para a construção disso aqui, colocar um painel solar nessa casa. Porque assim, é no meio de uma praia. É verdade, eu vou abrir o negócio agora e vou colocar o painel solar nessa casa. Eu vou ver se eu vou colocar no telhado ou no chão, porque pra mim faz sentido painel solar na praia e tudo mais. Eu quero criar um save em que os lugares sejam bem natureba, bem saudável e tudo mais, que as pessoas possam viver felizes bem. Eita, eu entrei na casa errada, calma. Eu faço isso toda hora, porque é a casa lá de trás. Eu clico na antes da de trás, saca? Tipo, olha lá. Eu clico na que fica perto da areia e não na que fica atrás dessa. Eu esqueço que tem atrás dessa e não é só cenário. Mas enfim, enquanto eu arrumo aqui, falando agora das minhas outras. Essa aqui tá certo? Tá certo. Falando aqui agora das minhas outras construções em off que vão ser postadas. Eu vou abrir aqui agora os meus arquivos de vídeos, que eu tenho gravado, porque até eu esqueço. Tá. Eu tô com um vídeo que eu tô editando, reformando a Cláudia Menescal e tudo mais, aquela artista lá, que pra uma artista ela é bem xoxinha, capenga e tal. Então eu tô com um vídeo pra reformar ela, eu comecei, só não terminei, tipo, fiz a parte mais detalhosa, que é aquela questão da maquiagem, dos acessórios, e aí ficou falando... Eita, minha garganta, nossa. Falando muito, enfim. Aí ficou faltando só a questão dos detalhes da roupa, porque eu tava sem preguiça de ficar criando. Tava com preguiça de ficar criando roupa. Então, no final das contas, eu não terminei ela por causa dos looks só mesmo. Porque eu gosto de criar vários looks, eu tava sem inspiração no dia pra ela, então eu falei, deixa quieto. Tava enjoada já de jogar. Aí eu parei e falei, deixa. Então eu comecei, mas não terminei. Falta ainda as roupas. Deixa eu ver o que mais que eu tenho. Eu tava terminando de reformar. Eu tenho uma casa antiga que eu fiz há um tempo atrás no The Sims, que eu gosto muito dessa casa. Tipo assim, eu fiz essa casa na época que eu não tinha nem conteúdo personalizado, nem nenhuma DLC. Acho que eu tinha, não, eu tinha acho que umas 2 ou 3 DLCs, não lembro. Mas enfim, eu fiz nessa época, porque era na época do meu computador ruim. Então, meu computador ruim, ele não rodava muito essas coisas. E aí, o que me sobrou foi fazer com o que eu tinha. Então, é pura criatividade ali. A maioria daqueles itens ali eram só do The Sims base. E aí, eu decidi dar uma arrumada naquela casa. Tipo assim, beleza, agora eu tenho outros kits. Acho interessante eu tá arrumando isso e tudo mais. Colocar mais umas coisas, editar ali uma aqui, que deve ter uma coisa me incomodando. E realmente tinha. Então, eu editei isso. Provavelmente vou postar um vídeo dessa reformazinha que eu fiz na casa, mas como uma coisa bem pequena e tipo assim, é só uma casa, eu devo gravar primeiro outra reforma de outra casa minha antiga, e aí depois eu devo postar tipo assim, uns 2 tal com o nome de vídeo, tipo assim, reformando casas antigas minhas pro save file, provavelmente vai ser uma coisa assim, porque essa casinha vai ficar pro save file. Eu gosto muito da casinha que eu tinha feito, era uma casinha pequena, lá em Oasis Spring, pra morar um pai e um filho, que eu tenho criado o pai e o filho, eu vou reformar o pai e o filho também. Pode ser que eu faça um vídeo reformando a casa e o pai e o filho no mesmo, não sei, enfim. Eu também tenho alguns cortes de organização do save file, que são fazendo aquelas coisas pequenas mesmo. No caso, excluindo os sims extra, que só estão ali pra andar sem fazer nada, pra deixar só sim bonito.
arrumando o relacionamento de alguns sims pra história do save file, arrumando detalhes de roupas, que tipo assim, agora que eu tenho alguns conteúdos novos, lanço DLCs novos, eu vou lá no CAS e mudo as roupas de alguns sims. Se eu não me engano, eu mudei umas coisas nos caixões também, mudei umas coisas na casa dos BFF. Enfim, foi editando essas coisinhas mais simples. E eu comecei a construir uma casa lá em Granite Falls. Só que eu não terminei porque eu falei, cara, vai ser impossível construir isso daqui porque não tem os itens que eu quero, não tem o conteúdo que eu quero. Então eu tava sem ideia, tava com preguiça. E aí eu falei, deixa quieto. Então, até eu encontrar uma forma de construir a Cabana do Mistério no The Sims 4, aquele vídeo não vai sair, porque o vídeo era basicamente isso, era eu criando a Cabana do Mistério no The Sims 4. O meu problema é só aquela placa de cima e tal, e... Enfim, eu tô salvando mais imagens da Cabana do Mistério pra saber como é que eu vou fazer, pra ter referência. Não vai ficar literalmente Cabana do Mistério, mas vai ser uma coisa meio baseada naquilo, sabe? Uma referência lá pra Granite Falls, que o nome até mesmo é bem parecido. Mas, enfim, voltando aqui agora ao vídeo que vocês estão vendo, a reforma que vocês estão vendo, dá pra ver que eu usei bastante coisinha que eu baixei de um packzinho do Estúdio Ghibli. Eu achei muito fofo, eu tava doida pra usar assim que eu baixei. Eu falei, cara, eu preciso usar isso. Então, qualquer oportunidade, eu usei aquilo dali, eu achei muito fofo. Eu gosto muito de decorar quarto, de colocar um monte de coisa espalhada, tanto que a parede ficou cheia, um monte de coisa, um monte de adesivo, planta, uns quadrinhos, eu adorei colocar esses posters. Aí no outro canto, onde tem o espelho e o guarda-roupa, eu tinha feito uma outra versão que eu perdi por causa da luz. Ah, meu Deus do céu, novidade. Mas aí no final eu mudei pra isso daqui, eu acho que ficou até melhor desse jeito. Aquele espaço em branco ali na parede vai ser utilizado para colocar umas fotos da Sim com os amigos, enfim. Um espacinho pra foto mesmo, porque como eu disse, pra mim, uma casa com fotos dos Sims dá aquele ar, aquela... Como é que eu vou explicar? Esqueci a palavra. Aquelas... Nossa, eu esqueci muita palavra, calma. Peraí, eu realmente esqueci a palavra. Mas enfim, aquele ar de que tem alguém morando ali, de que não é uma casa só a ser vendida, uma casa fantasma, uma casa que tem uma história, sacou? Tanto que eu gosto de deixar essas baguncinhas por causa disso, porque parece que realmente está sendo utilizada aquela casa. Então eu gosto de deixar uma bagunça, eu gosto de deixar um negócio espalhado. Eu baixei um pack novo, que são só dessas coisinhas espalhado pra cozinha, tipo prato, copo separado, essas coisinhas assim, cara, eu tô maluca pra usar, eu tô maluca pra fazer uma cozinha grande, pra poder testar isso, porque eu realmente amo decorar a cozinha, eu sou apaixonada por decorar cozinha, banheiro e quarto, são as coisas que eu mais amo, é decorar cozinha, banheiro e quarto, e ponto. E eu gosto muito de decorar uma sala, tipo, de jogos, sabe, uma coisa mais livre, que eu posso colocar um monte de coisa aleatória, um monte de videogames e tal. Eu fiz uma casa uma vez pra uma família, que eu tava jogando em off e tudo mais. Que, cara, ficou incrível, porque era uma casa em Sulana, inclusive, aquele lote gigantesco que tinha o avião caído, se eu não me engano. Acho que foi naquele lote que eu fiz, não lembro. Mas, enfim, começou tudo com um casal, aí eu, que era rico, porque minha sim ficou famosa, e aí, de repente, ela engravidou de trigêmeos. Tive trigêmeos. Aí eu fiz um quartinho pequenininho pros trigêmeos, pra eles morarem e tal, pra eles dormirem, morarem lá, pra eles ficarem, só que eles foram crescendo, não dava mais pra aquele quartinho pros trigêmeos. Então eu fiz uma outra parte da casa, tipo, dividido 3 quartos, um pra cada, um lado do outro, e aquele lugarzinho onde era o quarto dos trigêmeos ficou assim, não dá pra colocar ali eles pra dormirem, mas também era muito grande, eu não sabia o que fazer, e aí eu fiz uma sala de jogos, meio que um lugarzinho pra eles se reunirem com os amigos dele, e tipo, façam isso, cara, é muito divertido você fazer um espacinho de jogos, um espacinho de brinquedos pros seus Sims. Dá uma realidade maior, sabe? Uma coisa muito grande. Assim, eu gosto muito de fazer as coisas assim. Eu realmente gosto muito de construir gameplay familiar. Aquela casa era cheia de foto da família, tipo, cheia. Tanto que até fiquei sem parede por um momento, cara. Enfim, eu realmente gostei muito de fazer aquela família. Acho que uma das minhas famílias favoritas foi essa, porque sei lá. Eu gosto muito de gameplay familiar. A coisa que eu mais gosto é isso, de ter um filho, criar, e ter aqueles momentinhos mãe e filho, aí tirar foto. Tirar foto é cansativo The Sims, dá um trabalho? Dá, porque tem que sair perfeito, algumas situações, mas eu gosto, eu me divirto. Então, pra mim é gostosinho construir um quartinho de brinquedo para as crianças e tudo mais. Que primeiro começou com um quarto de brinquedo, eles foram envelhecendo, eu construí meio que uma sala de jogos. E agora eles envelheceram, viraram jovens adultos e saíram da casa. Tipo assim, o quarto continua ali. Talvez eu volte pra editar aquilo, eu não sei. Eu realmente gosto muito daquele quarto. Talvez eu faça os Sims terem mais um filho, só porque eu quero utilizar de novo aquela casa. Eu tô com saudade de jogar com esses Sims.
Tipo, eu ainda jogo, só que eu tenho jogado com os filhos deles, enfim. E cada um filho na vida. Cara, eu passaria horas aqui falando sobre a vida dos meus Sims, porque eu realmente jogo muito. Deixa eu ver, calma. Se eu não me engano, a última vez que eu olhei quantas horas eu tinha de The Sims. Cara, são muitas, porque eu tenho 2 contas na EA. E uma conta, como é o mesmo computador, fica salvo. Então, independente da conta que eu use, vai ter os mesmos saves, enfim. Em uma conta da EA, eu tenho 3.461 horas e 36 minutos. Na outra, eu já não sei. Deixa eu ver quanto que eu tenho na outra aqui, eu falo pra vocês. Mas enfim, é porque eu sou realmente muito viciada nesse jogo. E não, tem que sair do The Sims pra poder ver. Depois eu vejo isso, eu coloco na tela de vocês pra calcular quantas horas de The Sims eu tenho em total. Mas enfim, é porque eu realmente sou muito viciada nesse jogo. Eu adoro o The Sims 4. Eu jogo desde 2019? Não lembro. Por aí, cara. Mostra aqui em algum lugar, tipo, quando que eu adquiri. Acho que não, né? Não sei. Mas enfim, eu acho que eu jogo lá pra desde 2019. Eu lembro que eu acompanho The Sims 4 há muito tempo. Tipo, eu comecei a acompanhar The Sims 4, o lançamento da DLC. Na DLC, da ilha, pra mim, essa da ilha, tipo assim, é meio nova ainda na minha cabeça, mas eu parei pra analisar e, cara, essa DLC é muito antiga. Eu lembro que eu acompanhava o lançamento de DLC de The Sims 4, séries de The Sims 4 lá no canal do Junior e da Mi, tipo, 1900 e vai bolinha. Eu via vídeo dos 2 marmotas, de morcegos, dos vampiros. Cara, tipo assim, das antigas mesmo, uma coisa que, pô, pérola de The Sims 4, que tinha um monte de mod bugado. Cara, saudades, tá? De quando eu era feliz. Eu era muito feliz naquela época. Eu tô com saudades disso. Aí, enfim. O que eu tava falando? Até me perdi. Mas o ponto eu sou realmente muito fã de The Sims 4, mas eu tenho jogado pouco recentemente por causa da escola, porque o estudo integral, então só tem final de semana em casa, e aí às vezes eu não quero jogar e eu acabo jogando outros jogos, tipo, eu também sou muito viciada em Valorant, tenho jogado muito. Mas enfim, eu vou parar de falar porque o tempo do vídeo tá acabando. Então, é isso. Vai vir mais vídeos por aí. Eu vou tentar editar eles esses dias agora que eu estou ficando em casa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vejam como ficou a casinha. Eu vou disponibilizar ela pra download no link aí embaixo com os conteúdos personalizados. E é isso. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.